Sempre se conheceram categorias de fenômenos que deveriam fazer pressagiar a existência de propriedades plásticas e organizadoras no pensamento e na vontade subconscientes. Assim, por exemplo, no caso do mimetismo de algumas espécies animais, e nos de 9 estigmas, da espécie humana. Limitar-me-ei, nesse sentido, a transcrever uma página do Dr. Gustave Gelei, na qual se encontram ligeiramente resumidas essas manifestações. Em seu livro Do Inconsciente ao Consciente, escreve ele a pág. 63, os fenômenos de estigmatização, de modificações tróficas cutâneas por sugestão, não passam de fenômenos elementares de ideoplastia, infinitamente mais simples, posto que da mesma ordem, que os fenômenos de materialização. As curas ditas miraculosas são frutos da mesma ideoplastia, orientada por sugestão ou autossugestão, num sentido favorável às reparações orgânicas e concentrando em tempo dado, nesse sentido, toda a potencialidade do dinamismo vital. É preciso notar que a força ideoplástica subconsciente, reparadora, é muito mais ativa nos animais inferiores do que no homem, e isto indubitavelmente porque, neste último, a função cerebral avassala e desvia, a seu proveito, a maior parte da força vital. Não há nenhum milagre no retorno acidental à organização humana, de ações dinâmicas e ideoplásticas, que constituem regra na base da escala animal. Os fenômenos de mimetismo, tão uniformemente frequentes nos animais quanto misteriosos em seu mecanismo, também se podem explicar pela ideoplastia do subconsciente. O instinto provocaria, nesse caso, simplesmente a ideoplastia num sentido favorável, e os efeitos desta última seriam, a seguir, facilitados e fixados pelos fatores de seleção e adaptação. Por fim, é oportuno acentuar que, se a hipótese ideoplástica se impôs de modo definitivo em virtude das experiências com os médiums a que nos temos referido, ela já era prevista por intuição científica de diversos investigadores, tais como Altman, Aksakov, Duprel e Ussel. De Rochas. Os 3 primeiros abordaram-na como hipótese de trabalho apenas, ao passo que o último já expende baseado em suas próprias experiências com Eusapia Palladino. Assim aqui, diz ele, outras experiências tendem a provar que a matéria fluídica exteriorizada pode modelar-se sob a influência de uma vontade assaz poderosa, tal como a argila nas mãos do escultor. Podemos presumir que Eusapia, depois de passar por diversos centros espíritas, concebeu na sua imaginação um John King, de expressão bem definida, e não só lhe toma personalidade verbal, como também consegue imprimir-lhe formas orgânicas, quando produz à distância, sobre a argila, impressões de cabeças humanas, a exemplo do que sucedeu na Itália. Nem outra origem teria tido Folly visto pelo senhor de Gramonte, de vez que não é mais difícil representar um objeto qualquer, do que representar um membro do corpo humano. Mas, se nada nos prova que John existia, também nada nos foi provado em contrário. De resto, assim pensando, não somos únicos no mundo. Pessoas outras conheço eu, absolutamente fidedignas, e que relatam fatos que se não podem explicar senão com auxílio da posse temporária do corpo fluídico exteriorizado, exercida por uma entidade inteligente, de origem desconhecida. Tais as materializações de corpos humanos integrais observadas por Crookes com a senhorita Florence Cook, por James Tissot com Eglinton, por Aksakov com a senhora Desperance. Anais das Ciências Psíquicas, 1897, pags. 25 a 26, pode-se ver, assim, que desde 1896 o céu. Roches não só tivera a intuição da hipótese ideoplástica, como também a circunscrever a justos limites, sabiamente advertindo que, se devemos admitir a existência de fenômenos que permitem atribuir ao pensamento subconsciente do médium uma energia plástica e organizadora, demonstrado estão, igualmente, que fenômenos outros há, cuja explicação se torna impossível, desde que se não admita a intervenção de um pensamento organizador, estranho ao médium e aos assistentes. Hoje, mais que nunca, esta é a verdadeira e única solução do enigma assaz complexo. À proporção que avançamos na investigação dos múltiplos ramos que constituem as doutrinas metapsíquicas, vemos ressaltar, de mais a mais, a grande verdade do princípio segundo o qual animismo e espiritismo são complementares recíprocos, tendo ambos uma causa única, o espírito humano, que encarnado produz fenômenos anímicos e desencarnado determina fenômenos espíritas. Isto é tão verdadeiro que, quando se pretende contestar uma ou outra das modalidades que perfazem o problema em equação, torna-se literalmente impossível explicar o conjunto dos fatos.
Isto posto, preliminarmente, prossigo no meu propósito, não sem prevenir aos meus leitores que pretendo fornecer-lhes uma simples e sumaríssima exposição dos fenômenos ideoplásticos, de vez que o tema é assaz vasto para ser devidamente desenvolvido em uma hora de síntese geral, como esta. Por outro lado, trata-se de investigações tão recentes e tão largamente discutidas nos tratados e revistas especializados no assunto, que todos os metapsiquistas as conhecem. Relativamente à natureza do ectoplasma, reporto-me as passagens essenciais da descrição que dele faz o Dr. Gelei, nos seguintes termos: o processo da materialização pode ser resumido da seguinte forma: do corpo do médium transpira e exterioriza-se uma substância amorfa ou polimorfa, que toma representações diversas, ordinariamente de órgãos mais ou menos completos. Substância móvel, ora ela evolui lentamente, sobe, desce, resvala sobre a médium nas espáduas, peito, joelhos, em movimentos coleantes que lembram um réptil, ora por bruscas quão rápidas evoluções, aparecendo e desaparecendo como relâmpagos. Essa substância apresenta grande sensibilidade, aliada a uma espécie de instinto, comparável ao instinto de conservação dos invertebrados. É qual se tivesse a perfeita desconfiança de um animal sem defesa, ou cuja única defesa consiste em reentrar no corpo do médium, que lhe deu origem. Assim é que teme os contactos, sempre pronta a ocultar-se e reabsorver-se. A sua tendência para organizar-se é imediata e irresistível, pois não permanece muito tempo no seu estado original. Frequentemente, essa organização é tão rápida que não deixa ver a substância primordial. Outras vezes, são vistas simultaneamente a substância amorfa e representações mais ou menos completas, englobadas em sua massa, como seja um dedo, entre franjas de substância. Outras vezes são cabeças, e os rostos que na substância aparecem envoltos. Do inconsciente ao consciente. Pags. 53 a 58. Por sua vez, a senhorita Felícia Scatcher assim se refere à atitude do ectoplasma. No curso de uma das suas numerosas sessões, almoçamos com Marta, Eva C., e, quando terminamos o almoço, ela manifestou o desejo de me proporcionar uma sessão. Resisti-lhe ao propósito, no temor de fatigá-la, mas, tal foi a sua insistência, que a senhora Bisson acabou intervindo e opinando que melhor fora não lhe contrariar os desejos. Iniciado o trabalho, a médium caiu logo em profundo transe, cabeça pendida para trás, de modo que nada lhe seria possível perceber na sua frente, ainda que acordada estivesse. Abertas ficaram as cortinas do gabinete mediúnico, cuja luz baixamos um pouco. Ainda estávamos conversando, quando, de repente, vimos aparecer no assoalho abundante massa de substância, cerca de 18 polegadas distante à esquerda da cadeira da médium. Essa substância era de alvura extraordinária e ligeiramente luminosa. De mim para mim, pensei, como se pode produzir semelhante coisa? Quem sabe se essa substância está ligada à médium? E o controle da médium logo respondeu à minha pergunta mental, dizendo, não há ligações quaisquer, pode passar a mão entre a substância e o corpo da médium. Assim o fiz, sem inconvenientes. Depois, coloquei um lenço branco, perfeitamente limpo, ao lado da substância, a fim de lhe avaliar a alvura e verifiquei que o lenço me parecia antes cinzento, comparado à substância misteriosa. Coloquei-me, depois, a feição de poder tocar a substância sem ser vista, mas, quando estava a pique de o fazer, todo o corpo do médium se contorceu em convulsivo espasmo, e o controle exclamou, não me toque, porque me mataria. Arrependida da tentativa inconsiderada, humildemente procurei desculpar-me. Todavia, mais tarde, espontaneamente me autorizaram esse toque, e assim constatei que essa substância oferece certa resistência ao tato, comparável à clara de ovo. E quanto à sua temperatura, pareceu-me um pouco inferior à do ambiente em que nos encontrávamos. Seria interessante pesar essa substância, disse eu à senhora Bisson, mas compreendo, ao mesmo tempo, que se nos torna impossível fazê-lo, de vez que o seu manuseio pode prejudicar a médium. Sorriu-se a senhora Bisson e, dirigindo-se à filha, pediu-lhe fosse à cozinha buscar uma balança. Nesse comenos, a mágica substância alongou-se, tomou a forma de um réptil, de onde concluo houvesse compreendido o que dela pretendíamos. Chegada a balança, foi-me dado experimentar uma das mais fortes emoções da minha vida. É que a substância, qual serpente que se levantasse sobre a cauda, viera a colocar-se num dos pratos da balança, que estava sobre um pedestal,
na altura de 28 centímetros do assoalho. E ali permaneceu todo o tempo necessário à verificação do seu peso, por mim julgado levíssimo, em relação ao volume. Serpeando depois para trás, deixou o prato e baixou o assoalho, para retomar o primitivo aspecto informe. Depois, enquanto observava, sumiu-se. Não se retraiu, não se dissolveu, simplesmente desapareceu. Lide, 1921, Pags. 809 a 810. Seria inútil perdermos-nos em conjecturas sobre a natureza dessa substância viva, sensível, inteligente, capaz de aparecer e desaparecer num relâmpago, pois isso equivaleria a pretendermos explicar o mistério da vida, que é segredo de Deus. Contentemo-nos em registrar o que ressalta da nossa mentalidade finita, a qual não é lícito ultrapassar as leis reguladoras dos fenômenos. Limitar-me-ei, portanto, a notar que, neste caso, tudo contribui para demonstrar que a substância viva, exteriorizada, obedece à vontade do subconsciente do médium. Daí, importa inferir que, da mesma forma pela qual, graças à vontade do médium, essa substância consegue moldar-se à forma de réptil para alçar-se a balanças e deixar-se pesar, assim também, em circunstâncias outras, ela consegue moldar semblantes humanos, conhecidos do médium, como a demonstrar que o pensamento e a vontade subconsciente são, precisamente, forças plásticas e organizadoras. Mas isto não é tudo, porquanto, ensinando-nos outras experiências que, muitas vezes, os semblantes materializados são desconhecidos do médium, embora sejam dos assistentes, conclui-se que a substância viva é capaz de obedecer à vontade subconsciente de terceiras pessoas presentes, ou de lhes sofrer a influência, através do médium. Finalmente, como circunstâncias outras ocorrem, nas quais as formas materializadas, vivas e falantes, são pessoas já falecidas e desconhecidas do médium e dos assistentes, devemos deduzir que a substância viva exteriorizada é suscetível de obedecer a entidades espirituais de desencarnados, ou o que venha a dar no mesmo de sofrer-lhes as influências através do médium. Isto posto, convém jamais perder de vista as conclusões expostas, mediante as quais constatamos que, se é verdade que a substância viva, exteriorizada, obedece a uma força organizadora inerente ao pensamento e vontade humanas, também é verdade que tais pensamento e vontade não pertencem exclusivamente à personalidade integral subconsciente do médium, mas provém, algumas vezes, dos experimentadores e, muitas outras vezes, de entidades espirituais, de criaturas falecidas. Desta terceira categoria de manifestações não me ocuparei, visto que o tema aqui versado se prende aos casos em que a vontade organizadora é do médium e dos assistentes, ou seja, dos vivos. Resta-me, apenas, passar em revista alguns casos mais importantes desse gênero. Principio por assinalar um fenômeno curioso, contra a realização do qual importa saibam prevenir-se os experimentadores. Esse fenômeno decorre da ductilidade com a qual a mentalidade subconsciente do médium de materializações absorve as ideias nitidamente definidas, formuladas verbal e mesmo mentalmente pelos experimentadores e pelos circunstantes. Assim se constata que, se o experimentador imagina uma teoria a priori, mais ou menos mecânica e mediante a qual se opera um dado fenômeno físico, vê-la confirmada a posteriori. Terá ele, então, a ilusão de haver sido instruído da verdade, quando realmente mais não fez que sugestionar o médium, predispondo-o a reproduzir, com a substância ectoplásmica, o modelo concreto da sua própria teoria. Assim, por exemplo, o Dr. Crawford, professor de mecânica, tendo imaginado a priori que as levitações da mesa se davam graças a uma alavanca fluídica que, saindo do organismo do médium, descia até o solo para distender-se depois em braço vertical que tocasse o fundo da mesa e a levantasse, teve a surpresa de verificar que as provas fotográficas dessas levitações lhe davam absoluta razão, isto é, a tal alavanca fluídica existia, de fato, constituída pela forma imaginada. Mas, essa verificação de um fato não significava de modo algum que as levitações de mesa, em geral, se operassem dessa maneira, pois na verdade era a vontade subconsciente do médium que, tendo agasalhado a sugestão verbal de Crawford, lhe proporcionara docilmente a alavanca por ele pressuposta. Essa explicação do fenômeno em apreço ninguém mais recusa, nem dela duvida. Dá-se, em suma, com as materializações, a mesma coisa que já se dera com o hipnotismo, a respeito do qual os primeiros investigadores científicos, inclusive o eminente Charcot, tinham nitidamente formulado,
baseando-se em fatos, as leis da sugestão e as fases específicas do sono letárgico e cataléptico dos pacientes, leis e fases que, na realidade, mas não eram que a consequência sugestiva das ideias teóricas preconcebidas pelos diferentes hipnotizadores. É o que observamos atualmente a propósito do polimorfismo da substância ectoplásmica exteriorizada, que pode por sugestão ou autossugestão revestir todas as formas imagináveis. Daí resulta que os experimentadores devem manter-se em condições mentais absolutamente neutras, no que toca às modalidades das representações materializadas, deixando aos processos científicos da análise comparada e da convergência das provas a tarefa difícil de esclarecer o grande mistério. No que concerne aos casos de materialização plástica de semblantes quase sempre lisos, não parece necessário estender-me no seu relato, de vez que todos os metapsiquistas os conhecem. Bastará tocar sumariamente nos principais. Lembrarei, antes de tudo, que, de 1865 a 1870, o Dr. N. Beowulf obtivera com o médium Olis magníficas materializações plásticas de rostos e bustos inteiros, quer lisos, quer em baixos relevos, entre eles os bustos coloridos, em tamanho natural, de Napoleão e da Imperatriz Josefina, isso talvez em concordância com o fato de ser grande admirador do monarca e fazer estudos sobre a família dele. Mais recentemente, manifestações dessa ordem reproduziram-se algumas vezes com Eusapia Paladino, como já precedentemente lembrei, ao citar uma passagem do Relatório do Céu de Roxas. Com a médium senhorita Linda Gazera também se obtiveram reproduções dessa natureza, dentre as quais uma levantou na França e na Itália um turbilhão de polêmicas, devidas na maior parte a jornalistas ignorantes e pretensiosos, que julgaram a ocasião excelente para denegrir a mediunidade, visto-se prestar o fato, superficialmente, à inclinação de fraude. Essa reprodução ideoplástica fora obtida em Paris, na presença do professor Richet, e havia sido devidamente fotografada. Vê-se na fotografia a médium mergulhada em profundo sono, mãos entrelaçadas sobre o peito. Acima dela, um pouco atrás, estava uma cabeça materializada, um tanto de través, e que olhava para cima em atitude estática, e isso pareceu tão insólito aos experimentadores, que eles a denominaram cabeça de louco. Mas eis que não tardou descobrissem que o tal semblante de estático era um esboço de reprodução plástica da cabeça de São João, do pintor Rubens, que a médium havia contemplado com admiração, alguns dias antes, no Museu do Louvre. O confronto das duas fisionomias não deixou dúvidas quanto à sua identidade, ainda que a reprodução plástica fosse sensivelmente diferente nos pormenores, sobretudo no concernente aos olhos, que, na mesma atitude de alta visada, do quadro de Rubens, apresentam órbitas dilatadas, quando no original são normais e magníficos. Compreensível, no entanto, a causa dessa inexatidão ideoplástica, é o detalhe frisante dos olhos do santo, que, olhando para o alto, tem as órbitas invadidas pela córnea branca, produzindo no observador perfunctório a impressão de exorbitância, impressão esta que o médium evidentemente experimentara e acabou reproduzindo, ideoplasticamente exagerada. Lembrarei, enfim, as famosas experiências da Sra. Bisson e do Dr. Jenkins Tsing com a conhecidíssima médium senhorita Vassé, experiências essas que contribuíram, mais que todas, para demonstrar, de modo experimentalmente decisivo, a realidade dos fenômenos ideoplásticos. Compreende-se que essa série de experiências suscitasse, a seu turno, polêmicas ardentes e rancorosas nos jornais cotidianos e revistas mundanas, decalcadas no tema da fraude universal. Para ser imparcial, direi que a mesma circunstância de a médium Eva C. fornecer as melhores provas de imagens ideoplásticos, facilmente reconhecíveis como tais, era já de si bastante para fazer previsto o recrudescimento inevitável das suspeitas de fraude, da parte de quantos, ignorando tudo o que concerne à metapsíquica, consideram-se os mais competentes para versá-la. Mas, no caso em apreço, a má-fé dos contraditores ressalta do fato de, na sustentação dos seus pontos de vista, não quererem tomar conhecimento das respectivas atas, que demonstravam de modo irrefutável a impossibilidade material da ocorrência de suas insulsas fantasias. O Dr. Jenkins Tsing respondeu a todos os desse grupo de incompetentes, de modo a reduzi-los ao silêncio. Os retratos ideoplásticos que apresentam grande semelhança com personagens políticas e artísticas, contemporâneas, foram 7 em 30. E, em 3 deles, a identidade afigurou-se incontestável. São eles, o do presidente Wilson,
publicado pela revista Mirror a 17 de novembro de 1912, isto é, 10 dias antes da sessão em que foi plasticamente reproduzido, o do presidente Poincaré, que apareceu na mesma revista em 21 de abril e foi reproduzido por Eva C. Aos 6 de março, e finalmente a Gioconda, o célebre quadro de Vinci, roubado dias antes das galerias do Louvre e publicado por grande número de jornais. A esse respeito convém notar que nessas experiências, quando se consegue fotografar sucessivamente, com intervalo de minutos, o mesmo semblante, há sempre diferenças muito sensíveis nas reproduções, com relação à posição da cabeça, aos contornos do rosto, à expressão fisionômica. Assim, por exemplo, se na primeira fotografia se deparava um semblante de olhos semicerrados, na segunda já eles apareciam arregalados. De outras vezes, havia aperfeiçoamentos notáveis na conformação geral e nitidez das linhas, isto é, constatava-se que, no intervalo de duas poses, a imagem ideoplástica se aprimorava. Ora, esse fato é de considerável valor teórico, primeiro porque chegamos assim a compreender em função o trabalho artístico da força plástica, e segundo porque o fato é de si mesmo suficiente para demolir todas as insulsas presunções de fraude, fundadas nos autênticos retratos expostos pela médium. Ao demais, ela, a médium, era despida, examinada, revestida e cozida numa espécie de saco de surá, de mangas fechadas. Eis como, a respeito, concluiu o Dr. Jenknut Singh, o fato de haverem os fenômenos, em muitos casos, reproduzido ideias da médium, deve ser considerado como um fato constatado por numerosas observações. Os resultados da ideoplastia dependem, muito intimamente, da vida psíquica da pessoa que serve a experiência, da opulência das suas lembranças, assim como da intensidade das concepções dominantes para cada experiência. Com Eva C. As imagens ópticas da memória representam, evidentemente, o papel preponderante, tipo de concepção visual. Segue-se, daí, que o principal de um retrato pode ser completamente esquecido, ao passo que detalhes insignificantes, quais, por exemplo, o padrão de uma gravata, uma verruga, a forma de uma gravura pendente à vista, certas linhas e tipos faciais, sejam reproduzidos de modo preciso. Anais das Ciências Psíquicas, 1914, pags. 141 a 142. O professor Flournoy adverte por sua vez, as lembranças latentes do médium, ou o jogo da sua imaginação, materializam-se literalmente no exterior, tornam-se visíveis e fotografáveis, modelando a sua imagem a misteriosa substância segregada do seu organismo. Esta é, de resto, a explicação dada pela própria Eva C. Durante os seus transes, no estado sonambúlico, presume a médium que a substância material palpável não passa de acessório, enquanto que o principal é uma força invisível, que dela se desprende, ao mesmo tempo em que a substância se modela, qual massa nas mãos do escultor. É assim como uma espécie de demiurgo, que cria os objetos e imprime diretamente na matéria amorfa as ideias que lhe perpassam pelo cérebro, ou sonhos da sua imaginação. Anais, 1914, pag. 149. Parece-me que acabo de dizer o bastante para demonstrar a realidade incontestável dos fenômenos de ideoplastia, cuja existência era já prevista, e subentendida dos fenômenos análogos, da fotografia mental. Estes, por sua vez, já deixam prever a realidade dos fenômenos da objetivação das imagens visualizadas pelos sensitivos. Estes fenômenos confirmavam a opinião dos que encaravam também como objetivas as imagens alucinatórias das experiências de sugestão hipnótica e pós-hipnótica, assim como as imagens alucinatórias visualizadas pelos artistas e escritores, e, em regra, as alucinações patológicas, propriamente ditas. Evidente, pois, que nos encontramos em face de todo um encadeamento de fenômenos favoráveis à nossa tese, pois que se trata de uma escala progressiva e ininterrupta de fenômenos, na qual cada classe de manifestação confirma e é pelas outras reciprocamente confirmada. Segue-se que, consideradas no seu conjunto, verifica-se constituírem elas um bloco homogêneo e sintético de resultados experimentais, cuja significação ressalta evidente e indiscutível para quem quer que seja. Nestes termos, o pensamento e a vontade são forças plásticas e organizadoras. Conclusões. Está terminada a parte demonstrativa desta obra. Resta-me falar das grandes transformações que devem dar-se, necessariamente, nos domínios das ciências biológicas, fisiológicas, psicológicas e filosóficas,
Graças ao novo conceito relativo à natureza do espírito humano, conceito esse absolutamente revolucionário, que os fatos impõem. Neste sentido, assim se externa o Dr. Gelei, que quer dizer o vocábulo ideoplastia. Quer dizer moldagem da matéria viva, feita pela ideia. A noção da ideoplastia, imposta pelos fatos, é capital. A ideia não é mais um atributo, um produto da matéria. Ao contrário, ela, a ideia, é que modela a matéria e lhe confere a forma e os seus atributos. Noutros termos, a matéria, a substância única se resolve, em última análise, num dinamismo superior que a condiciona, estando esse dinamismo também na dependência da ideia. Ora, isso é o sobre o total da fisiologia materialista. Disse o Flammarion, em seu livro Admiráveis Forças Naturais Desconhecidas, que estas manifestações confirmam o que, ao demais, sabemos, isto é, que a explicação puramente mecânica da natureza é insuficiente e existe no universo alguma coisa outra, além da pretensa matéria. Não é a matéria que rege o mundo, mas um elemento dinâmico e psíquico. Sim, as materializações ideoplásticas demonstram que o ser vivo não pode considerar-se um simples complexo celular. Ele, o ser vivo, aparece-nos, antes de tudo, como um dínamo psiquismo e o complexo celular que lhe forma o corpo não é mais que um retrato ideoplástico desse dínamo psiquismo. Assim, as formas materializadas, nas seções, se beneficiam do mesmo processo de geração. Não são mais nem menos miraculosas, nem supranormais, ou, se o preferem, o são igualmente. É o mesmo milagre ideoplástico que forma, a expensas do corpo materno, mãos, rosto, vísceras, todos os tecidos, o feto integral, como a expensas do corpo do médium se formam rostos, mãos, ou todo o organismo de uma materialização. Esta singular analogia, entre a fisiologia normal e a dita supranormal, encontra-se até nos mínimos detalhes. Um dos principais é este, a ligação do ectoplasma médium por um laço nutritivo, verdadeiro cordão umbilical, comparável ao que liga o embrião ao organismo materno. Do inconsciente ao consciente. Pags. 69 a 70. Depois de haver evidenciado as grandiosas consequências biológicas, fisiológicas e psicológicas que a nova teoria sobre a potência criadora da ideia acarretará, julga-se o Dr. Gelei no dever de completá-la, notando que a faculdade ideoplástica, inerente à ideia, não representa mais que simples unidade entre as múltiplas faculdades supranormais, que constituem os atributos espirituais do integral, sobrevivente. Diz ele, certo é, pois, que o organismo, longe de ser o organizador da ideia, tal como ensina a teoria materialista, é, muito ao contrário, condicionado pela ideia. Isso aparece como produto ideoplástico do que existe de essencial no ser, ou seja o seu psiquismo subconsciente. Mas, ainda isto não é tudo. Esse subconsciente que em si tem as capacidades diretoras e centralizadoras do eu em todas as suas representações, tem também o poder de elevar-se acima dessas mesmas representações. As faculdades telepáticas de ação mental de lucidez, são representações que escapam precisamente das condições dinâmicas ou materiais que as regem. O subconsciente paira mesmo acima do quadro das representações, isto é, do tempo e do espaço, na intuição, na genialidade, no clarividência. Assim, a tese sustentada por Carl Duprel em suas obras de admirável intuição, que Miers baseou em sólida documentação e nós mesmos fazemos sobre um raciocínio não contestado, oferece-se agora, em toda a sua amplitude, ao exame e discussão dos sábios e pensadores de boa fé. Sem reserva, pode-se afirmar, há no ser vivo um dinamismo psíquico que constitui a essência do eu, e que se não pode ligar ao funcionamento dos centros nervosos. Esse dínamo psiquismo essencial não é condicionado pelo organismo, mas, muito pelo contrário, tudo se passa como se organismo e funcionamento cerebral fossem por ele condicionados. Idem. Pags. 142 a 143. Esta nova definição científica do ser vivente decorre irrefutável e segura, deste grande acontecimento, o de haver sido demonstrada pelos fatos. É a definição pela qual o pensamento e a vontade são forças plásticas e organizadoras. E tão grande é o valor teórico dessa demonstração, que abre uma nova época científica, por desmoronar totalmente, antes de tudo, as imponentes mas fictícias construções laboriosamente estabelecidas por numerosos grupos de investigações pertencentes a todos os ramos científicos, decalcadas no postulado da onipotência da matéria, quando,
Na verdade, deverá o templo alicerçar-se no postulado diametralmente contrário, da onipotência do espírito. Advertirei, todavia, que a demolição do velho edifício científico não significa, de qualquer modo, que os representantes do saber tenham trabalhado em vão por todo um século. Longe disso, o novo templo do saber há de ser reconstruído com os materiais preciosos retirados da demolição do templo velho. Esses materiais eram bons, mas o fundamento estava mal posto, de vez que assentes sobre as areias enganadoras das aparências fenomênicas, de mistura a prejuízos de escola e, por isso mesmo, fatalmente destinados a esboroarem-se, logo que a realidade, oculta sob as aparências, emergisse de uma análise mais profunda dos fenômenos vitais. Tudo quanto até aqui tenho dito concerne ao ponto de vista científico da questão. Passando ao ponto de vista filosófico, importa considerar certas induções grandiosas, que abrolham espontaneamente da tese de que nos ocupamos. O professor Slope, partindo de algumas pesquisas muito mais circunscritas do que as encaradas nesta obra, pois que se limitavam a examinar os fenômenos de telecinesia, movimentos de objetos sem contacto, chegou às mesmas conclusões quanto ao fato de a ideia exercer um poder direto sobre a matéria, e aproveitou o ensejo para assinalar o grande alcance filosófico dessas constatações. É assim que escreve ele: se conseguíssemos um dia demonstrar a existência autenticamente supranormal de fenômenos físicos ligados a fenômenos intelectuais de natureza supranormal, de modo a podermos atribuir ambos a mesma causa, atingiríamos, assim, a conclusões de enorme valor cósmico. A descoberta de uma inteligência extra-orgânica, capaz de mover a matéria sem intervenção dos meios normais mesmo estando a mediunidade associada a esses movimentos na maior parte do tempo equivaleria a considerar aberto o problema concernente às relações de inteligência e movimento. Se, por outro lado, chegássemos a estabelecer outro fato concomitante da telecinesia, devido a inteligências estranhas, isto é, se chegássemos a estabelecer a realidade do movimento de objetos sem contacto, graças à intervenção direta de entidades desencanadas, isso equivaleria a considerar aberto outro problema, relativo à existência de uma inteligência que superintende o movimento universal. Contact with the Other World, Pag. 337. Como vemos, o professor Slope, firmando-se em deduções tiradas dos poderes da inteligência humana encanada, sobre os movimentos de objetos sem contacto e dos poderes análogos, inerentes às inteligências humanas desencanadas, se compraz a encarar esses mesmos poderes em suas relações incontestáveis com a potência análoga, imanente no universo infinito, o que leva a concluir pela existência, na inteligência humana infinita, de um atributo característico da inteligência infinita, que determina e regula o movimento universal. Por outro lado, se adicionarmos as especulações do professor Slope, relativas aos fenômenos da telecinesia, os resultados já enunciados a respeito dos outros poderes da ideia, muito mais prodigiosos por capazes de organizar até a matéria viva, notaremos que o paralelismo, assim completado, manifesta mais que nunca a existência de atributos comuns entre a inteligência finita e a inteligência infinita. Tais atributos são partilhados em proporções infinitas e mais pelas individualidades pensantes e, por quantitativamente insignificantes em face da divina onipotência, não deixam, todavia, de ser qualitativamente análogos a esta, o que prova que a inteligência humana deve ser encarada como parcela individual da inteligência infinita, imanente no universo. Filosoficamente legítimas estas grandiosas induções, há, contudo, muitas outras analogias, que ressaltam espontaneamente do nosso conceito do ser. Assim, observa o professor William Barrett, a criação não é mais que o pensamento divino exteriorizado, e desse atributo divino nós partilhamos muito limitadamente, como parcelas da inteligência infinita. Onte 3 ou oft 100, Pag. 154. E mais adiante, acrescenta, somos, por isso, levados a emitir o postulado da existência de uma inteligência suprema e a considerar o universo como expressão do pensamento divino, sustentado perpetuamente por sua divina vontade. Esta é, incontestavelmente, a mais racional e segura interpretação da natureza. Idem, Pag. 273. Notemos que nesta última passagem, ao dizer que o universo é a expressão do pensamento divino, perpetuamente sustentado por sua vontade, o Sr. Barrett afirma uma ideia ligada por estreita analogia às manifestações da ideoplastia e das imagens mentais, pois a verdade é que, salvo circunstâncias especiais, as criações mentais persistem sob a condição de não cessar o pensamento criador.
Desde que cesse o alimento pensante, essas criações se dissipam imediatamente. Dá-se, em suma, com as criações do pensamento humano que Barrett pensa devermos atribuir à incessante ação do pensamento criador da suprema inteligência, ação permanente, filosoficamente necessária para explicar o universo e a ordem admirável que nele reina de modo permanente. Dever-se-ia, pois, concluir que, se a ação constante do pensamento de Deus, objetivada nos astros inumeráveis que esmaltam o universo, na lei de gravitação que os governa, na própria existência do espaço e do tempo, viesse a falhar por um instante, os mundos se dissolveriam em um nada. Paulo Ricoeur, num longo estudo publicado nos Anais das Ciências Psíquicas, 1913, pág. 161, intitulado Nebulosas Mediúnicas e Nebulosas Astronômicas, assinalou, de modo impressionante, as analogias existentes entre as modalidades de produção, condensação e transformação das nebulosas mediúnicas e as múltiplas formas de condensação das nebulosas astronômicas, nas quais se observa um movimento rotativo em torno do centro de gravidade do sistema, tais como formas esferoidais e espirais predominantes, a exemplo do que se dá com as nebulosas mediúnicas. Daí se conclui que, se é verdade incontestável que a força atuante nas nebulosas mediúnicas provém da vontade subconsciente do médium, a força das nebulosas astronômicas deve provir da vontade de uma inteligência infinita, imanente e eternamente operante no universo. Ao referir-se às experiências do Dr. Horowitz, diz ele, a mim me parece que atingimos o processo da condensação do éter em sua origem. É mesmo curiosíssimo constatar que as pequenas nebulosas de que tratamos também se apresentam sob forma ora esferoidal, ora elipticamente achatada. Uma OVNI que, examinada a lente biconvexa, se decompunha em espiral prolongada fora da bola central, e formava 4 voltas de mais a mais frouxas, assim uma espécie de serpente enrodilhada sobre si mesma e constituída de um núcleo mais claro. Aí temos a exata descrição de algumas nebulosas do tipo da dos cães de caça, cuja forma espiral, sendo uma das mais espalhadas, parece corresponder a um dado período de evolução da mesma nebulosa. Eis os termos em que o autor sintetiza os resultados da sua análise comparativa. Como vimos, as transformações da matéria das nebulosas mediúnicas e das nebulosas celestes apresentam certo número de analogias surpreendentes. Podemos assim resumi-las. 1 graus, são formadas dos mesmos ou do mesmo elemento éter, em virtude da teoria da unicidade da matéria. 2 graus, formam-se umas e outras, na obscuridade. 3 graus, possuem uma luminosidade original, provavelmente elétrica, e emitem raios ultravioletas. 4 graus, em umas como em outras, a evolução se opera pela rotação dos elementos constitutivos, formações esferoidais, etc. 5 graus, finalmente, umas e outras chegam a formar corpos sólidos, por condensação progressiva. Mas, se admitirmos que a causa original das nebulosas mediúnicas seja a vontade do médium e que elas são constituídas de materiais tirados do organismo deste, é preciso, então, para continuar o paralelismo, arriscar as duas seguintes proposições. 6 graus, as nebulosas astronômicas são também ideoplastias criadas pela vontade de um ser consciente, infinitamente mais poderoso do que o médium humilde, gerador de materializações. 7 graus, esse ser forma também da sua própria substância as nebulosas geradoras dos mundos. São absurdas estas hipóteses. Certo, tocamos aqui nas mais árduas proposições da metapsíquica, questões que não serão quiçá jamais resolvidas, posto que, desde que há na Terra criaturas pensantes, muitas e muitas teorias vão sido emitidas a respeito. Ora, não posso esquivar-me à surpresa de constatar que, entre tantos sistemas, haja, e precisamente o mais antigo, rejeitado e retomado sucessivamente, através dos séculos, que se adapta perfeitamente às hipóteses agora atingidas. Quero falar da velha doutrina panteísta, que encontramos originariamente na história da filosofia, dessa velha doutrina dos Vedas, segundo a qual a força única, denominada Brahma pelos hindus, é a causa única do universo, que não passa de produto da ideação divina, força que, manifestando-se em tudo, incessantemente, não deixa de existir em si por si mesma. Seguindo a filiação dessas ideias, desde os tempos mais prístinos até os modernos, encontramo-las entre os estoicos, que divinizavam a natureza, em Plotino, Jámblico e Proclus, declarando que Deus é tudo e tudo é Deus, não passando as criaturas de emanações da divindade,
e no próprio São Paulo quando afirma que nele vivemos, estamos e nos movemos. Mais tarde, é Giordano Bruno que professa um panteísmo mais afoito, mais entusiasta, mais religioso. É Spinoza, sobretudo, esse profundo pensador liberto de qualquer interesse material, superior a todas as sensações mundanas, a repartir as horas entre o estudo e o trabalho manual, a polir lentes astronômicas a 4 soldos diários. Spinoza nos deu a mais vigorosa expressão do panteísmo. Deus, diz ele, é a única substância que encarna em si tudo quanto existe, é a causa imanente de tudo. Dos infinitos atributos divinos não conhecemos senão o pensamento e a grandeza. O mundo é o conjunto das modalidades desses dois atributos. O corpo provém do atributo grandeza, a alma, do atributo pensamento. A alma é um pensamento de Deus, a ele idêntica em substância. Enfim, mais recentemente ainda, os monistas expuseram igualmente a grandiosa ideia de uma causa única, simultaneamente força e matéria, da qual tudo procede. Somente, para eles, o espírito, a inteligência, não é mais que o produto da matéria, evolvido à proporção que evolviam as formas materiais. A alma, dizem, não passa de um complexo de funções cerebrais, a causa única e inteligente. Nós temos visto que se podia chegar a uma conclusão oposta. Assim, pois, a grande ideia filosófica do panteísmo, partilhada por ilustres pensadores de todos os tempos, parece fundamental nesta comparação da gênese dos mundos e das materializações, que, de análogos efeitos, devem ter causas idênticas. A aplicação deste último axioma científico às conclusões a que chegou Paulo Ricoeur, fundando-se nas analogias existentes entre nebulosas astronômicas e nebulosas mediúnicas, será muito mais legítima e eficaz se levarmos cumulativamente em conta as suas e as nossas investigações, isto é, considerando o grande fato de se revelarem o pensamento e a vontade forças plásticas e organizadoras, em todas as suas manifestações. Daí resulta, efetivamente, termos atingido, cada um de seu lado, as mesmas conclusões, graças à análise comparada dos diferentes fenômenos, o que constitui uma afirmação recíproca das conclusões em apreço. Nestas condições, será preciso reconhecer que o panteísmo afigura-se o sistema filosófico mais conveniável para interpretar, de modo acessível às nossas inteligências finitas, o grande mistério do universo. Mas, entendamo-nos, assim me expressando, aludo ao panteísmo compreendido em sentido espiritualista e não, absolutamente, no sentido materialista. Aliás, já frisamos que esta última versão do panteísmo, denominada monismo, está irremediavelmente condenada pela demonstração de não ser o cérebro que condiciona as funções do pensamento, mas este que condiciona as funções cerebrais, ou, falando em outros termos, condenada pela demonstração de que o pensamento e a vontade são forças plásticas e organizadoras. O conceito panteístico espiritualista do universo conduz necessariamente a formular um outro complemento, já por mim sustentado em outra de minhas obras, a concepção do éter Deus. Para não me repetir a mim mesmo, reporto-me aqui uma bela página do reverendo John Pageok, que assim a escreveu: eis as conclusões a que chegou a ciência, que há no universo um laboratório universalmente difuso, no qual e do qual todas as formas e a vida se originam, que é desse laboratório que se propaga cada movimento, que é a causa das formas e da vida. A falta do termo mais exato do qual teríamos necessidade é essa substância onipresente e aparentemente onisciente, é conhecida pelo nome de éter. E esse éter, que enche o espaço infinito e não mais é matéria na acepção vulgar do vocábulo, visto não ser atômico, não opõe resistência à translação dos astros, nem está sujeito à lei da gravitação. Ele é a substância que penetra todas as coisas existentes, posto seja em si mesmo tão sutil que escapa a toda e qualquer análise. Ao demais, quando examinamos a matéria em sua constituição primitiva e chegamos ao átomo, constatamos que este, em última análise, por sua vez se dissipa no éter. Logo, não é senão mercê deste oceano espiritual infinito, como qualificar de outro modo, que a matéria existe. Não é senão em virtude dessa misteriosa essência que se manifestam as formas e o movimento. Ora, melhores considerações do que as que vimos dispor, não podem existir para auxiliar a concepção da ideia rudimentar da divindade, no sentido de essência suprema onisciente, onipresente, onipotente, criadora do universo em que vivemos, existimos e atuamos na mais estrita significação da palavra, e da qual tudo provém, para ele voltar. Aí, no entanto, devemos destacar,
pois não sabemos nem compreendemos os modos de ser dessa vida e potência infinitas e onipresentes, tal como nada sabemos nem compreendemos da nossa própria existência. Tudo quanto podemos afirmar é que, como necessidade decorrente de imperativos lógicos, somos forçados a inferir uma causa primária. Por outro lado, há o fato da existência de uma essência misteriosa e onipresente que abrange todas as coisas, todo o movimento, essência que denominamos éter e constitui o começo e o fim de todo o átomo. Este fato nos faculta a possibilidade única de nos aproximarmos, de qualquer modo, por intermédio da ciência, da concepção de um Deus onipresente. Lid, 1900. Pags. 535 e 552. Detenhamo-nos um momento a refletir, para bem aquilatar o valor dos argumentos que, a concepção de Deus éter, proporciona à teoria do pensamento e vontade como forças plásticas e organizadoras. Vimos que o Dr. Gelei, ao examinar os fenômenos ideoplásticos, foi levado a formular concepção análoga, segundo a qual o universo seria dominado por um psicodinamismo imanente, criador de todas as formas de vida, que, por sua vez, dependeriam de uma ideia diretriz. Notarei, de passagem, que a ideia diretriz do Dr. Gelei não é mais nem menos que a ideia diretriz do professor Claude Bernard, o que prova que a necessidade de atingir essa concepção da vida é imperiosa para o esclarecido raciocínio científico, que o mais ilustre fisiologista dos tempos modernos se viu racionalmente obrigado a formular e colocar na base do seu sistema fisiológico. Dito isto, notarei mais uma vez, que, assim estabelecida a existência de uma ideia diretriz nos fenômenos da vida, essa ideia nos leva, inevitavelmente, a formular a de uma inteligência imanente no universo, exercendo incessante e simultaneamente a sua influência diretiva em todos os ramos da natureza, quer sob a forma de afinidade química no domínio da matéria, quer sob a de instinto no reino animal, quer sob a de emergências subconscientes, intuitivas ou inteligentes, na espécie humana. Noutros termos, é evidente que as pesquisas sobre as modalidades de ação da ideia diretriz do Dr. Gelei e do professor Claude Bernard conduzem, necessariamente, ao conceito do éter-Deus. Uma vez aí chegados, parece-nos prudente parar com as induções e especulações filosóficas, dado que não será jamais permitido ao mortal levantar o véu que oculta a gênese da vida, pois isso equivaleria ao penetrar a do universo com a natureza de Deus. Contentemo-nos, portanto, em examinar timidamente um outro mistério, que parece na atualidade menos inacessível ao estudo, graças às investigações metapsíquicas, o que diz respeito às modalidades pelas quais a ideia diretriz poderia exercer sua influência sobre a matéria viva. Um velho poeta inglês, Edmund Spenser, escreveu, a propósito, o seguinte verso assaz sugestivo. For souls formando Tibodimac. Isto é, que o fenômeno que nos ocupa se daria porque a alma é já uma forma que organiza o corpo, ao molde da sua própria forma etérea. Ora, está verificado haver, hoje, clarividentes sensitivos que, ao observarem uma planta em germinação, ou ainda uma larva de inseto, declaram espontaneamente, sem que alguém haja de antemão em tal pensado, perceber em torno da planta em germinação a forma fluídica da mesma planta desenvolvida, já com as respectivas flores, bem como em torno da larva a forma fluídica do inseto adulto. Tudo isto nos parece extraordinariamente significativo, em correspondência com a intuição do poeta Edmund Spenser, isto é, que as formas fluídicas de vegetais, animais e seres humanos apareceriam previamente às formas orgânicas em vias de desenvolvimento, fazendo assim concluir que, por efeito da lei de afinidades, as moléculas de matéria viva ficariam em estado de gravitar infalivelmente no órgão que lhes compete, graças ao modelo fluídico preexistente, no qual está determinado, de antemão, o ponto exato da colocação de cada molécula. Eis dois exemplos, de modo a auxiliar a compreensão do assunto. Diz o professor F. M. Milton, há realmente uma diferença característica entre o éter imanente na matéria orgânica, e o éter imanente na matéria inorgânica. O que denominamos ectoplasma é, na realidade, éter vitalizado. Este éter vitalizado não só não perdeu qualquer das suas propriedades características, como também adquiriu outra, a de partilhar do formidável mistério da vida. A forma etérica ou ectoplásmica é o modelo, o arquétipo sobre o qual são construídas as formas organizadas, correspondentes. Assim, as formas etéricas precedem sempre as orgânicas em suas diferentes fases de desenvolvimento. Vou ilustrar esta ideia recorrendo a um exemplo tomado às minhas investigações experimentais. Quando comecei a operar com o clarividente MB,
explicou-me ele que a forma ectoplásmica de uma rosa atingia sua completa floração, antes da rosa natural. E a propósito, sugeriu-me a ideia de fotografarmos um botão de rosa, sobre o qual exercer a sua ação fluídica, destinada a substancializar suficientemente a forma ectoplásmica já existente em pleno desenvolvimento, em torno do botão. Cuidadosamente contamos, na fotografia assim obtida, as pétalas da rosa fluídica, e, quando a rosa real se abriu, verifiquei ser esta uma reprodução exata da rosa fluídica fotografada, com o mesmo número de pétalas naquela contadas. Lid, 1921, pág. 448. Aqui temos outros dois exemplos do mesmo gênero, no decurso de uma sessão com a médium Sra. Dolden, Sra. Travers Smith, eu perguntei à entidade que se manifestava, minha mulher, se lhe seria possível dizer-me naquele momento quais os animais que eu estava criando em nossa casa. Respondeu-me que eram tinhas, e isto destacando letra por letra. Ora, a curiosidade do fato está justamente em se tratar de tinhas, mas de uma espécie rara, que a falecida jamais vira, com certeza, quando na terra, as quais ainda estavam em estado de lagarta, com a idade de 1 mês, e, portanto, carentes de 10 a 12 semanas para se transformarem em tinhas. Tendo cientificado a entidade comunicante de que as minhas tinhas se encontravam ainda no estado larvar, ela me respondeu que as virá no estado que deveriam atingir em seu completo desenvolvimento, ou seja, de tinhas. Daí concluímos que, para a vidência espiritual, a forma única perceptível seja a do desenvolvimento pleno do corpo astral. De outra feita, perguntei à mesma entidade mediúnica, se uma paisagem que eu muito apreciava, sobre as dunas, lhe apareciam como eu as via, e ela respondeu, sim, mas eu vejo muito mais que você. Percebo a forma de todos os botões e flores em que hão de abrolhar mais tarde. Resposta esta que confirma a precedente. Lid, 1925, pág. 341. Ao meu ver, tais são os fatos que se prestam a ilações reveladoras do mistério do ser e das modalidades manifestadas pela ideia diretriz que regula os fenômenos da vida. Deveríamos, pois, concluir de tudo isto que, nos fenômenos ideoplásticos, a ideia diretriz nascida na subconsciência do médium, ou na vontade de uma entidade desencarnada, exterioriza-se numa forma fluídica correspondente, que atrai-se às moléculas do ectoplasma. Estas, graças à lei de afinidade, vão colocar-se na forma arquétipo, assim como no órgão que lhe surge, criando dentro de alguns instantes um ser vivo, perfeitamente organizado. Do mesmo modo, a ideia diretriz, que regula a origem e a evolução das espécies vegetais, animais e humanas no ambiente terrestre, exteriorizam-se numa forma fluídica que precede a criação somática, cujas fases ulteriores do desenvolvimento são igualmente precedidas pelas formas arquétipos, fluídicas, correspondentes e destinadas a servirem de modelo, em torno do qual deverá, gradualmente, condensar-se a matéria viva, que atinja a individualidade vegetal, animal e humana, graças à nutrição fisiológica. Para não me tornar prolixo, renuncio ao desenvolvimento desse tema, não obstante ser ele tão interessante. Voltando à tese fundamental versada nesta obra, advertirei que, consequentemente ao exposto até aqui, ressalto uma circunstância digna de atenção, de vez que com ela coincidem outras circunstâncias análogas, já por mim assinaladas em minhas obras anteriores. É que, seja qual for o ponto de vista, pelo qual se queira encarar as manifestações metapsíquicas, mesmo que o façamos do ponto de vista insustentável de uma origem exclusivamente anímica, chegamos igual e necessariamente à demonstração da existência e sobrevivência da alma. Essa conclusão é tão verdadeira, que, nesta obra em que tomamos em consideração as teorias sustentadas pelos adversários da hipótese espirítica, demonstramos, todavia, que essas teorias estão longe de revestir a significação que lhe atribuem os seus defensores. Iludem-se eles pensando que, provada a origem ideoplástica de uma parte dos fenômenos de fotografia mental e de materializações, hajam desferido um golpe de morte na hipótese espirítica. Entretanto, bem longe disso e muito pelo contrário, o que fizeram foi contribuir para reforçar essa hipótese. De fato, com as suas demonstrações, eles contribuíram poderosamente para abater o materialismo científico, provando por fatos a existência de um princípio espiritual da subconsciência humana. Esse princípio, dotado não apenas de faculdades espirituais independentes da lei de evolução, mas desprendido dos liames de espaço e tempo, parece possuir uma força plástica e organizadora,
capaz de criar instantaneamente um organismo humano, vivo. Ora, isto contribui admiravelmente para confirmar a suposição de existência, no homem, de um eu integral subconsciente, preexistindo e sobrevivendo à morte desse mesmo corpo por ele criado com objetivos próprios. E quem não vê nestas conclusões a tese fundamental dos defensores da hipótese espirítica? Para falar noutros termos, é evidente que, se os nossos contraditores contribuem tão eficazmente para demonstrar a existência e sobrevivência da alma, não lhes sobra mais razão para se oporem, em nome da ciência, à possibilidade de conseguirem as entidades espirituais desencarnadas manifestarem-se aos homens, em dadas circunstâncias. É claro que esta última demonstração depende, exclusivamente, da existência de manifestações mediúnicas, inexplicáveis dentro das teorias anímicas. Ora, essas manifestações abundam em todos os ramos de fenômenos aqui considerados. Delas temos fornecido alguns exemplos, a propósito da fotografia transcendental. E se assim o não fizemos em relação às da categoria de materializações, foi unicamente por já termos tratado a fundo deste assunto, em nosso livro a propósito da Introdução à Metapsíquica Humana, recentemente publicado. Vamos concluir, pela demonstração experimental do pensamento e vontade como forças plásticas e organizadoras, demonstração confirmada no conceito unânime de todos os investigadores favoráveis ou adversos à hipótese espiritista, chegamos a atingir os seguintes objetivos científicos, de imenso valor teórico. 1 graus, conseguimos demolir, irremediavelmente, o materialismo científico, provando que os seus defensores têm sido iludidos pelas aparências, graças às quais erroneamente concluíram que o pensamento é função do cérebro, quando o exame aprofundado dos fenômenos metapsíquicos, em nos revelar a realidade oculta nas aparências, demonstrou precisamente o contrário, ou seja, que é o pensamento que condiciona o cérebro. 2 graus. Conseguimos a confirmação ulterior da hipótese espiritista por meio de novas provas complementares, favoráveis à existência e sobrevivência da alma, e capazes de conferir a esta hipótese uma solidez científica inabalável. 3 graus. Demonstramos, finalmente, que a concepção panteísta do universo, que, conforme todas as concepções filosóficas fundava-se exclusivamente em postulados incertos, de pura abstração, era, ao invés, suscetível de ser discutida e apoiada em bases e processos científicos da análise comparada. Fim.